Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amar Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é a 8ª aula do curso Capital de Marx, uma introdução, aula esta intitulada A Taxa de Mais Valor. Na última aula, nós vimos que há uma certa ambiguidade no emprego marxiano do termo trabalho, de modo que o autor ora o emprega em sentido transhistórico, como simples mediação entre homem e natureza, e ora como uma categoria historicamente determinada e situada, como uma forma social capitalista no sentido de uma atividade heterônoma. Vimos também que capital é valor que se valoriza, que a valorização do capital se dá porque é acrescido ao valor original um mais valor. Este mais valor é obtido, ao menos no caso do capital industrial, por meio da compra e consumo da mercadoria força de trabalho. Assim, o capitalista compra a mercadoria força de trabalho pelo seu preço, correspondente ao tempo de trabalho necessário para produzir e reproduzir o trabalhador, portador da força de trabalho, mas que o consumo dessa mercadoria, da força de trabalho, gera mais valor do que ela custa, criando um excedente que será apropriado pelo capitalista. Ainda assim, nós vimos que é um equívoco afirmar que esta operação de extração de mais valor é injusta ou que ela se resume a um roubo. Afinal, ao menos em situações ideais, em nenhum momento é quebrado o contrato ou são violadas as leis gerais da troca de equivalentes. Isto é, em todos os momentos se troca equivalente por equivalente. Em outras palavras, a valorização do capital pode ocorrer sem violar tais leis gerais. Evidentemente, podem haver casos de roubos e injustiças, quando se obriga, por exemplo, o trabalhador a trabalhar mais do que o contratado, mas isto não é necessário para que a valorização do valor ocorra. Portanto, Marx está denunciando e criticando o modo de produção capitalista, mas não necessariamente dizendo que ele é injusto ou baseado em um roubo de tempo de trabalho. Tudo isso nós vimos na nossa última aula. Na aula de hoje, nós avançaremos na argumentação do capital e examinaremos 3 capítulos. O capítulo 6, capital constante e capital variável, vai ser o objeto do primeiro bloco dessa aula. O capítulo 7, a taxa do mais-valor, vai ser objeto do segundo bloco dessa aula. E o capítulo 8, a jornada de trabalho, vai ser objeto do terceiro e último bloco dessa aula. Nunca é demais recordar que este episódio vem acompanhado de um arquivo em PDF que se encontra no link desse episódio e que nesse arquivo em PDF tem todas as passagens que eu menciono, assim como as referências dos textos utilizados. No capítulo 6, Marx apresenta 2 categorias novas, que são o capital constante e o capital variável. Essas 2 categorias são partes ou componentes do capital. Isso é, um capital sempre pode ser dividido na sua parcela, que é constituída de capital constante, e na sua parcela, que é constituída de capital variável. A melhor definição dessas 2 categorias aparece na página 286 e eu vou imediatamente citá-la. Diz o Marx: em nossa exposição dos diferentes papéis desempenhados pelos diversos fatores do processo de trabalho na formação do valor do produto, caracterizamos as funções dos diversos componentes do capital em seu próprio processo de valorização. O excedente do valor total do produto sobre a soma dos valores de seus elementos formadores é o excedente do capital valorizado sobre o valor do capital originalmente desembolsado. Meios de produção, de um lado,
e força de trabalho, de outro, não são mais do que diferentes formas de existência que o valor do capital originário assume ao se despojar de sua forma dinheiro e se converter nos fatores do processo de trabalho. Portanto, a parte do capital que se converte em meios de produção, isto é, em matérias-primas, matérias auxiliares e meios de trabalho, não altera sua grandeza de valor no processo de produção. Por esta razão, denomino a parte constante do capital, ou mais sucintamente, capital constante. Por outro lado, a parte do capital constituída de força de trabalho modifica seu valor no processo de produção. Ela não só reproduz o equivalente de seu próprio valor, como produz um excedente, um mais-valor que pode variar, sendo maior ou menor, de acordo com as circunstâncias. Essa parte do capital transforma-se continuamente de uma grandeza constante numa grandeza variável. Denomina-o, por isso, parte variável do capital, ou, mais sucintamente, capital variável. Os mesmos componentes do capital, que, do ponto de vista do processo de trabalho, distinguem-se como fatores objetivos e subjetivos, como meios de produção e força de trabalho, distinguem-se, do ponto de vista do processo de valorização, como capital constante e capital variável. Fecho citação. De forma bem direta, a gente entende que capital variável é constituído da mercadoria força de trabalho. A parcela de capital variável de um determinado capital consiste na parcela em que foi empregado do capital original para a compra da mercadoria força de trabalho. Já a parcela que foi empregada para comprar outras coisas necessárias para a produção, como as matérias-primas, os meios de produção, os materiais auxiliares e todo o dinheiro necessário para repor, para fazer a manutenção de todo o maquinário, para repor tudo aquilo que foi deteriorado, isso tudo se chama capital constante. Então, meios de produção, capital constante, força de trabalho, capital variável. O Marx vai começar a usar muito siglas para apresentar algumas fórmulas que vão ser necessárias para a continuidade do argumento e cabe então perceber desde logo que o C maiúsculo vai representar o capital, a totalidade do capital. O C minúsculo, a parcela do capital que é constituída de capital constante, portanto, capital constante. E o V minúsculo, a parcela que é capital variável. De forma que o C maiúsculo, capital, é sempre igual a o C minúsculo mais V. É sempre igual a capital constante mais capital variável. Um pouco mais à frente dessa mesma passagem, Marx acrescenta o seguinte, cito novamente. O conceito do capital constante não exclui, em absoluto, uma revolução no valor de seus componentes. Suponha que uma libra de algodão custe, hoje, 6 pence, e amanhã passe a custar 1 shilling, que é o dobro de 6 pence. Lembrem-se que 1 shilling é igual a 12 pence, em consequência de uma queda na colheita de algodão. O algodão comprado por 6 pence a libra e que continua a ser trabalhado após o aumento de seu valor, adiciona ao produto, agora, o valor de 1 shilling. Do mesmo modo, o algodão já afiado antes do aumento e que talvez já circule no mercado como fio, adiciona ao produto o dobro de seu valor original. Vê-se, no entanto, que essas mudanças de valor são independentes da valorização do algodão no nosso processo de fiação. Fecha a citação. Essa passagem é importante para notar que mesmo o capital constante pode sim variar de valor, pode passar a se valorizar simplesmente porque houve alguma mudança, alguma revolução no valor dos seus componentes. Se o capitalista comprou algodão e antes dele usar o algodão para transformar em fio, esse algodão se valorizou, então a parcela constante, digamos, ele comprou algodão por 10 libras, esse algodão passa a valer 20 libras, bom, essa duplicação do valor contido no algodão passa também para o produto final do trabalho e significa que, nesse caso, ele usufruiu de uma valorização do seu capital constante.
Mas o contrário também poderia acontecer, as 10 libras virarem o equivalente a 5 libras, porque houve uma safra muito grande de algodão. E aí, nesse caso, o seu capital constante se desvalorizou, e essa desvalorização vai passar também para o produto final do trabalho, do processo de produção. Notem que essa passagem é crucial também para aquele debate, né, se a teoria do Marx é uma teoria substancialista do valor ou se é uma teoria monetária do valor. E essa passagem indica claramente que se trata de uma teoria monetária do valor, porque o algodão passa, sim, a conter mais valor, ainda que ele tenha sido empregue na sua fabricação um determinado número de horas de tempo de trabalho socialmente necessário, mas posteriormente, quando ele já se encontrava no mercado, ou quando ele estava em estoque para ser vendido, ele passa por uma valorização, porque a parcela necessária de trabalho que ele contém passa a ser muito maior por conta de uma mudança nos estoques gerais desse produto, por conta de uma mudança na oferta e na demanda. Ainda sobre esse assunto, uma última citação que vem um pouco a seguir. Marx afirma: assim como uma mudança no valor dos meios de produção, mesmo que ocorrendo posteriormente à atuação destes últimos no processo, não altera seu caráter como capital constante. Tampouco, uma mudança na proporção entre capital constante e variável afeta as respectivas funções dessas duas formas de capital. As condições técnicas do processo de trabalho podem ser revolucionadas de modo que, por exemplo, se antes 10 trabalhadores, usando 10 ferramentas de baixo valor, trabalhavam uma quantidade relativamente pequena de matéria-prima, agora apenas um trabalhador, usando uma máquina mais cara, trabalha uma quantidade de matéria-prima 100 vezes maior. Nesse caso, tem-se um grande aumento de capital constante, isto é, da quantidade de valor dos meios de produção empregados e uma grande diminuição da parte variável do capital, investida na força de trabalho. Tal mudança, no entanto, altera apenas a relação quantitativa entre o capital constante e o variável, ou a proporção em que o capital total se decompõe em seus componentes constante e variável, mas não afeta em nada a diferença entre os dois. Fecha a citação. Essa passagem apenas diz que não são grandezas dadas à composição do capital. Um capital pode ser composto por uma parte maior de capital variável, uma parte menor de capital constante, ou por uma parte maior de capital constante, uma parte menor de capital variável. Porém, a composição do capital é algo que importa muito para o processo de valorização. E isso a gente vai ver bastante doravante. A gente vai ver que justamente com o revolucionamento dos modos de produção, com o aperfeiçoamento dos modos de produção, de forma que a produtividade do trabalhador aumente muito por meio de ferramentas mais apropriadas, por meio de indústrias, maquinários e automação, isso vai fazer com que a parcela de capital constante tenda a crescer e a parcela de capital variável tenda a diminuir. E isso está no cerne da teoria das crises de Marx, que vai ser assunto de algumas aulas futuras. Marx inicia o capítulo 7, a taxa do mais-valor, já com um exemplo de um capital, C maiúsculo, portanto, de 500 libras, que é composto por 410 libras de capital constante, C minúsculo, e 90 libras de capital variável, V minúsculo. Esse capital de 500 libras vai gerar um mais-valor de 90 libras, ou seja, no seu processo de valorização, de 500 libras, ele vai se transformar em 590 libras. O símbolo para o mais-valor vai ser um M minúsculo. Então, C maiúsculo, capital, C minúsculo, capital constante, V minúsculo, capital variável e M minúsculo, mais-valor. Fala o Marx, cito:
O que é comparado com o valor dos produtos é o valor dos elementos consumidos em sua produção. Ora, vimos que a parte do capital constante investido, que é constituída de meios de trabalho, transfere apenas uma porção de seu valor ao produto, ao passo que outra porção é conservada em sua antiga forma de existência. Como esta última não desempenha nenhum papel na formação do valor, ela pode, aqui, ser deixada de lado. Sua inclusão no cálculo não faria nenhuma diferença. Tomemos nosso exemplo anterior, segundo o qual capital constante é 410 libras, e suponha que essa quantia consiste de 312 libras de matéria-prima, 44 libras de matéria auxiliar e 54 libras do desgaste da maquinaria usada no processo, sendo o valor total da maquinaria empregada 1.054 libras. Como valor adiantado para a formação do valor do produto, temos de calcular, assim, apenas as 54 libras que a maquinaria perde devido a seu funcionamento e, desse modo, transfere ao produto. Feche citação. Portanto, o capital constante não é composto de todo o capital que o capitalista investiu desde o começo da produção, naquele ramo de produção. O capital constante não consiste, por exemplo, na totalidade da fábrica e tudo mais. Consiste apenas no desgaste dessa fábrica. Isso é, no que é necessário tirar do processo de valorização como um valor que será usado para fazer a manutenção daquela maquinaria, para fazer a manutenção daquelas instalações, para repor as peças que precisam ser repostas, para repor as máquinas que precisam ser repostas. Então, nesse caso, um capitalista empregou para comprar maquinaria um capital de 1.054 libras, mas essa maquinaria vai durar muitos processos de produção, muitas etapas de produção. O que vai contar em cada uma dessas etapas, em cada produção, é apenas o quanto aquela maquinaria se deteriora. Por exemplo, se uma máquina produz 1.000 produtos, o valor dessa máquina, e depois estraga, e depois se torna obsoleta, o valor dessa máquina tem que ser dividido nesses 1.000 produtos, e em cada um desses produtos vai ter ali uma pequena parcela responsável por repor a máquina ao final dessas produções. Então, em resumo aqui, simplesmente, o que conta como capital constante é tão somente a deterioração da maquinaria e a deterioração das instalações, e não tudo aquilo que o capitalista investiu, assim como, claro, o material auxiliar, energia elétrica e todas as outras coisas necessárias para a produção e, evidentemente, a matéria-prima. Assim, agora, o Marx vai apresentar, feito esse esclarecimento, como que se calcula a taxa de mais-valor. Diz o Marx, cito novamente: dado o produto do valor, 180 libras, no qual está representado o trabalho despendido durante todo o processo de produção, temos de descontar o valor do capital variável, 90 libras, para obter o mais-valor de 90 libras. O valor de 90 libras é igual a mais-valor, M minúsculo, expressa aqui a grandeza absoluta do mais-valor produzido, mas sua grandeza proporcional, isto é, a proporção em que se valorizou o capital variável, é obviamente determinada pela relação entre o mais-valor e o capital variável, sendo expressa em M sobre V, ou seja, mais-valor dividido por capital variável. No exemplo anterior, portanto, essa proporção é de 90 libras sobre 90 libras, que é igual a 100%. Essa valorização proporcional do capital variável, ou grandeza proporcional do mais-valor, denomino taxa de mais-valor. Feche citação. Então, a taxa de mais-valor, muito simplesmente, é calculada se colocando a quantidade de mais-valor e dividindo essa quantidade de mais-valor sobre a grandeza do capital variável. Nesse caso, no exemplo do Marx, é 90 libras em cada uma das partes, 90 libras de mais-valor e 90 libras de capital variável, e isso dá 1, o que é equivalente a 100%. Notem,
que a taxa de mais-valor não é o mesmo que a taxa de lucro e notem também que a taxa de mais-valor é o mesmo que a taxa de exploração, como fica claro nessa passagem. Cito novamente Marx. Como, por um lado, o valor do capital variável é igual ao valor da força de trabalho por ele comprada, e o valor dessa força de trabalho determina a parte necessária da jornada de trabalho, enquanto mais valor, por outro lado, é determinado pela parte excedente da jornada de trabalho, concluímos que mais valor está para o capital variável, como mais trabalho está para o trabalho necessário, ou, em outras palavras, que a taxa de mais valor sobre capital variável, é igual à taxa de mais trabalho sobre trabalho necessário. Ambas as proporções expressam a mesma relação de modo diferente, uma na forma do trabalho objetivado e outra na forma de trabalho fluido. A taxa de mais-valor é, assim, a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista. Fecho citação. Portanto, a taxa de exploração compara o mais trabalho ou o trabalho excedente com o trabalho necessário. Mas o que é esse trabalho excedente ou mais trabalho e o trabalho necessário? Aqui são termos novos, o Marx não tinha usado eles ainda. O trabalho necessário é simplesmente o tempo de trabalho gasto pelo trabalhador para repor o valor que ele mesmo custa. Então, se um trabalhador uma força de trabalho custa 3 shillings uma jornada, o tempo no qual o trabalhador vai repor esse valor, ou seja, que o consumo dessa mercadoria, força de trabalho, vai gerar esse valor, e a gente sabe que no exemplo do Marx, pelo menos, esse tempo são 6 horas, ou seja, o capitalista comprou a mercadoria, força de trabalho, por 3 shillings, e essa jornada custa 12 horas. Durante 6 horas, o trabalhador vai trabalhar, e durante essas 6 horas, ele vai gerar valor, e um valor que vai repor a sua força de trabalho, o custo da sua força de trabalho. Ou seja, em 6 horas ele vai gerar o valor equivalente a 3 shillings. Essas 6 horas vai ser o tempo de trabalho necessário desse trabalhador, o tempo de trabalho no qual ele repõe o valor que ele custou. Mas esse não é todo o tempo de trabalho dele. Ele ainda vai trabalhar mais 6 horas e durante essas outras 6 horas ele vai gerar o valor equivalente a mais 3 shillings. Essas 6 horas restantes vão ser um tempo de trabalho excedente, ou um outro termo para a mesma expressão, mais trabalho. Essa comparação vai ser chamada por Marx de taxa de exploração. Então a taxa de mais-valor, que há o mais-valor sobre o capital variável, vai ser exatamente idêntico à taxa de exploração, que é o mais trabalho sobre trabalho necessário. Notem, não obstante, que taxa de mais-valor não é a mesma coisa que taxa de lucro. A taxa de lucro, que muitas vezes é confundida com a taxa de mais-valor, mas a taxa de lucro se calcula de uma forma diferente. Como é que se calcula a taxa de lucro? Dividindo a grandeza de mais-valor, o mais-valor, pelo capital total, ou a grandeza do mais-valor pelo capital constante mais o capital variável. Tá? Portanto, a taxa de lucro é mais valor dividido por capital ou mais valor dividido por capital constante mais capital variável. Notem aqui, como antes, que o C maiúsculo, o capital, corresponde não a todo o custo da fábrica, não a todo o custo do maquinário, mas são somente aquilo que se deteriora ao longo de um processo de produção, de uma etapa do processo de produção. É muito importante a distinção entre taxa de lucro e taxa de mais-valor, porque a teoria da crise de Marx fala de uma tendência da queda da taxa de lucro, que, em geral, não implica em um declínio da taxa de mais-valor. A gente vai ver que a forma como essas duas taxas se comportam não é igual, que a taxa de lucro pode crescer com a taxa de mais-valor caindo, ou que a taxa de mais-valor pode crescer
com a taxa de lucro caindo. Por quê? Porque ela leva em conta justamente essas duas formas de taxas, levam em conta justamente a composição do capital. Isso é, o quanto ele é composto de capital variável e o quanto ele é composto de capital constante. A gente vai analisar isso tudo com muita calma nas próximas aulas, quando a gente vai começar justamente a ver, né, os pressupostos, digamos assim, os fundamentos da teoria das crises do Marx. Mas é preciso, desde logo, salientar, enfatizar que taxa de lucro é uma grandeza, taxa de mais-valor é outra grandeza, são duas formas diferentes de se calcular, né? São duas taxas diferentes e que não necessariamente tendem a ter comportamentos parecidos. Para tentar facilitar um pouco a compreensão dessas passagens, gostaria de exemplificar de dois modos. Primeiro, é resgatando o exemplo que o Marx deu, que a gente trabalhou na última aula, que é o exemplo da conversão de algodão em fio. Exemplo que o Marx usou para explicar a teoria do mais-valor. Nesse exemplo, o capital original, o valor original empregado como capital é 27 shillings, um capital muito pequeno. Esses 27 shillings vão ser empregues 24 shillings como capital constante, ou seja, como algodão, fusos e outros materiais e outros meios de produção que foram deteriorados na transformação dessas 10 libras de algodão em 10 libras de fio, e algodão, fusos e outros materiais, e materiais auxiliares, energia, etc. Isso tem uma grandeza de 24 shillings, mais 3 shillings vão ser empregues como capital variável. E desses 27 shillings vão ter uma valorização e vão se transformar ao final do processo de produção em 30 shillings, né? Um fio no valor de 30 shillings. Nesse caso, como que a gente calcula a taxa de mais-valor? Calculando o mais-valor, 3 shillings, dividido pelo capital variável, 3 shillings, 3 sobre 3 dá 1. Então a taxa de mais-valor vai ser de 100%, o que significa que o fiandeiro vai ter, durante metade do tempo trabalhado para gerar o valor que ele mesmo custa enquanto mercadoria força de trabalho, e na outra metade vai ter gerado mais valor. E como que é, e qual que é a grandeza da taxa de lucro nesse exemplo? Bom, a taxa de lucro, a gente vai pegar o mais valor, que são os 3 shillings, e dividir pelo capital constante, 24 shillings, mais capital variável, 3 shillings. Então, dividir 3 por 27. Ou, o que é a mesma coisa, é pegar o mais valor, 3 shillings, e dividir por 27, que é o capital com C maiúsculo. Então, a taxa de lucro vai ser de 11,11%. Se trata aqui, se vocês fizerem essa conta, vai dar 0,11, o que a gente vai converter numa porcentagem de 11,11. Então, uma taxa de mais valor, uma taxa de exploração de 100% e uma taxa de lucro de 11%. O Marx, no começo do capítulo 7, apresenta outro exemplo, não diz do que se trata, mas dá as grandezas todas. Nesse caso, é um capital de 500 libras, composto por 410 libras de capital constante, 90 libras de capital variável e que gera um mais-valor de 90 libras. Qual que é a taxa de mais-valor? M sobre V, M minúsculo sobre V minúsculo, 90 sobre 90 igual a 100%. Taxa de mais-valor e taxa de exploração, portanto, vão ser aqui também de 100%. E a taxa de lucro? Bom, a taxa de lucro são as 90 libras de mais-valor sobre as 500 libras de capital ou sobre as 500 libras, que é a soma de capital constante e capital variável. 90 dividido por 500 vai dar 0,18. Portanto, a taxa de lucro é 18%. Até agora, em todos os exemplos, a taxa de mais-valor foi de 100%, mas isso não precisa ser assim. Essa não é uma grandeza, é apenas algo que, por enquanto, foi como apareceu nos exemplos, mas a taxa de mais-valor pode variar muito ao longo do tempo e pode variar muito em diferentes ramos da produção.
Pois bem, passemos agora ao capítulo 8, a jornada de trabalho. E começo já com uma citação um pouco longa do Marx. Cito: a jornada de trabalho não é, portanto, uma grandeza constante, mas variável. Uma de suas partes é, de fato, determinada pelo tempo de trabalho requerido para a reprodução contínua do próprio trabalhador, mas sua grandeza total varia com a extensão ou duração do mais trabalho. A jornada de trabalho é, pois, determinável, mas é, em verdade, indeterminada. Embora a jornada de trabalho não seja uma grandeza fixa, mas fluida, ela só pode variar dentro de certos limites. Seu limite mínimo é, no entanto, indeterminável. Porém, com base no modo de produção capitalista, o trabalho necessário só pode constituir uma parte de sua jornada de trabalho, de modo que esta jamais pode ser reduzida a esse mínimo. Por outro lado, a jornada de trabalho possui um limite máximo, não podendo ser prolongada para além de certo limite. Esse limite máximo é duplamente determinado, em primeiro lugar, pela limitação física da força de trabalho. Durante um dia natural de 24 horas, uma pessoa despende apenas uma determinada quantidade de força vital. Do mesmo modo, um cavalo pode trabalhar apenas 8 horas diárias. Durante uma parte do dia, essa força tende a descansar, dormir. Durante outra parte do dia, a pessoa tem de satisfazer outras necessidades físicas, como alimentar-se, limpar-se, vestir-se, etc. Além desses limites puramente físicos, há também limites morais que impedem o prolongamento da jornada de trabalho. O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades intelectuais e sociais, cuja extensão e número são determinados pelo nível geral de cultura de uma dada época. A variação da jornada de trabalho se move, assim, no interior de limites físicos e sociais. Porém, ambas as formas de limites são de natureza muito elástica e permitem as mais amplas variações. Desse modo, encontramos jornadas de trabalho de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, ou seja, das mais distintas durações. Fecho citação. O que o Marx está dizendo aqui é algo muito evidente, algo muito claro, que a jornada de trabalho pode variar ao longo de uma extensão bastante grande, bastante significativa. Isto é, que podem haver jornadas de trabalho de 18, 16, 14 horas, podem haver jornadas de trabalho de 8, 10 horas. Isso varia de acordo com o local, isso varia de acordo com o ramo de produção, isso varia, sobretudo, de acordo com a época, com a história, com o momento histórico. Porém, o que o Marx está investigando não é simplesmente constatando aqui que as grandezas de jornada de trabalho variam, mas também notando que há certos limites para essa jornada de trabalho. Há um limite mínimo, que é o tempo que o trabalhador demora para gerar um valor correspondente ao que lhe foi pago quando se comprou a força de trabalho dele. Portanto, no caso do exemplo do fiandeiro, que a gente mencionou recentemente, 6 horas seria um limite mínimo. Durante essas 6 horas, ele está apenas repondo o valor que ele mesmo custa, então ele não poderia trabalhar menos do que 6 horas. Esse seria o limite mínimo. Essa grandeza do limite mínimo, também ela não é uma grandeza fixa, não é uma grandeza determinada, de modo que as pessoas estariam, por exemplo, condenadas a trabalhar pelo menos 6 horas por dia. Isso varia de acordo com os meios de produção, isso varia de acordo com a produtividade geral do trabalho, isso varia, sobretudo, de acordo com o grau de automação, o grau de industrialização do trabalho naquele momento. Então, essa grandeza tende a diminuir na medida em que a produtividade aumenta. De modo que, se, digamos, um trabalhador do século XIX precisava de 6 horas para repor o valor que ele mesmo custa, ou seja, o valor dos meios de subsistência dele, um trabalhador no século XXI certamente vai precisar de muito menos tempo do que esse. A outra coisa que o Marx está afirmando é que há também um limite máximo
para essa jornada de trabalho. Há um limite físico máximo, que é aquele limite a partir do qual a mercadoria, força de trabalho, se reproduz de forma muito deteriorada, ou seja, que o trabalhador se esgota, se exaure muito rapidamente, é consumido muito rapidamente e logo já não presta mais para trabalhar, já não serve mais para trabalhar. Esse é um limite máximo, mas esse limite máximo também é muito elástico. É claro que o trabalhador precisa ter um tempo mínimo para dormir, para alimentar-se, para viver, mas chega a haver momentos em que a jornada de trabalho dura quantias absurdas de horas, 16, 18 horas, como mencionado pelo próprio Marx. Evidentemente, se um trabalhador trabalha 16 horas, ele não vai dormir bem, não vai se alimentar bem, não vai se vestir bem, etc, etc, etc. Porém, não se trata aqui apenas de limites físicos, se tratam também de limites morais. Isso é, o quanto os trabalhadores, o quanto a correlação de forças faz com que os trabalhadores consigam garantir para si certos direitos, certos benefícios, certos prazeres, como, por exemplo, ter tempos para atividades sociais, para atividades intelectuais, para atividades culturais. Então, essa grandeza da jornada de trabalho vai ser limitada por certas necessidades físicas, mas também por certas necessidades morais, por certos conflitos que vão opor justamente capitalistas e trabalhadores quanto à determinação dessa jornada de trabalho. Por um lado, vão ter os capitalistas querendo aumentar ao máximo essa jornada, por outro, os trabalhadores querendo diminuir ao máximo essas jornadas. A gente vai ver que aqui, justamente, é onde ocorre a luta de classes, a tão famosa luta de classes. Esse é o momento no Capital em que a luta de classes aparece pela primeira vez. Cito outra passagem desse capítulo. Diz Marx: vemos que, abstraindo de limites extremamente elásticos, a natureza da própria troca de mercadorias não impõe barreira alguma à jornada de trabalho e, portanto, nenhuma limitação ao mais trabalho. O capitalista faz valer seus direitos como comprador quando tenta prolongar o máximo possível a jornada de trabalho e transformar, onde for possível, uma jornada de trabalho em duas. Por outro lado, a natureza específica da mercadoria vendida implica um limite de seu consumo pelo comprador, e o trabalhador faz valer seu direito como vendedor quando quer limitar a jornada de trabalho a uma duração normal determinada. Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias. Entre direitos iguais, quem decide é a força. E assim, a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta, na história da produção capitalista, como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho. Uma luta entre o conjunto dos capitalistas, isto é, a classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, isto é, a classe trabalhadora. Fecha citação. Ora, tanto o capitalista quanto alguém que comprou uma mercadoria tem o direito de querer consumir essa mercadoria o máximo que ele puder, quanto o trabalhador que vendeu a mercadoria tem o direito a limitar o consumo dessa mercadoria a um determinado período. Aqui, evidentemente, o comprador quer consumir o máximo daquela mercadoria e o vendedor quer que seja consumido o mínimo. Ambos têm razões, ambos têm bons motivos para defender os seus pontos de vista. E aqui, justamente, vai se ter um conflito entre a vontade de um e a vontade de outro. Aqui se trata de um terreno no qual vai se dar a luta de classes. A classe trabalhadora tentando limitar ao máximo possível a jornada de trabalho, fazer com que a jornada de trabalho fique menor, se torne uma grandeza menor. A classe capitalista, por outro lado, querendo expandir essa jornada de trabalho, querendo fazer com que os trabalhadores trabalhem o máximo tempo possível. Isso vai gerar uma disputa, isso vai gerar um conflito, e um conflito, de certa forma, insanável. Um pouco mais adiante, Marx afirma, cito novamente, essas leis, e ele está se referindo a Factory Act, uma legislação, um conjunto de leis que vão regular o mercado de trabalho no Reino Unido ao longo do século XIX.
essas leis refreiam o impulso do capital por uma sucção ilimitada da força de trabalho, mediante uma limitação compulsória da jornada de trabalho pelo Estado, e mais precisamente, por um Estado dominado pelo capitalista e pelo landlord, né, o senhor das terras, o fazendeiro. Abstraindo de um movimento dos trabalhadores que se torna cada dia mais ameaçador, a limitação da jornada de trabalho nas fábricas foi ditada pela mesma necessidade que forçou a aplicação do guano nos campos ingleses. Fecho citação. O que é essa aplicação de guano nos campos ingleses que o Marx se refere? Bom, se trata simplesmente da observação de que os campos, por terem passado por muitas culturas diferentes, por terem tido os seus nutrientes já consumidos por diversas plantações que passaram por ali, eles começaram a ficar muito inférteis. E aí se começou a aplicar guano justamente para colocar como fertilizantes, para tornar o solo novamente rico em nutrientes e as plantações voltarem a ter uma produtividade maior. O que o Marx está falando aqui é que a gente pode inclusive abstrair da luta dos trabalhadores e perceber que os próprios capitalistas e fazendeiros que dominam o Estado perceberam num determinado momento que era necessário criar uma legislação compulsória limitando a jornada de trabalho. Por que os capitalistas fizeram isso? Porque eles perceberam que se eles explorassem o máximo possível os trabalhadores e se todos os capitalistas fizessem isso concomitantemente, a classe dos trabalhadores iria se extinguir, iria se reproduzir de forma muito deformada, muito deteriorada, e no futuro não haveria mais uma classe de trabalhadores para serem explorados. Então, os capitalistas notam que é preciso refrear esse impulso à exploração e limitar o quanto de exploração é correta, é aceitável, para que essa mercadoria siga não apenas sendo produzida, mas também reproduzida, ou seja, que se encontre futuramente trabalhadores em tão bom estado no mercado de trabalho. Então, os próprios capitalistas percebem que é necessário impor determinados limites, porque senão essa fonte de riqueza vai se extinguir, vai ser abolida. No entanto, o Marx, ao mesmo tempo, percebe que há um movimento de trabalhadores que se torna cada dia mais ameaçador, que coloca cada dia mais em xeque a ordem social existente e que também esse movimento dos trabalhadores é diretamente responsável pela criação dessas legislações que limitam a jornada de trabalho, que fazem com que a jornada de trabalho se torne uma grandeza menor. Numa passagem, algumas páginas adiante, bastante páginas adiante, cito novamente o Marx, o autor afirma: o capital, que tem tão boas razões para negar os sofrimentos das gerações de trabalhadores que o circundam, é, em seu movimento prático, tão pouco condicionado pela perspectiva do apodrecimento futuro da humanidade e seu irrefreável despovoamento final, quanto pela possível queda da Terra sobre o Sol. Em qualquer manobra ardilosa no mercado acionário, ninguém ignora que uma hora ou outra a tempestade chegará, mas cada um espera que o raio atinja a cabeça do próximo, depois de ele próprio ter colhido a chuva de ouro e o guardado em segurança. Depois de mim, o dilúvio. É o lema de todo capitalista e de toda a nação capitalista. O capital não tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. As queixas sobre a degradação física e mental, a morte prematura, a tortura do sobretrabalho, ele responde: deveria este martírio nos martirizar? Ele que aumenta nosso gozo, o lucro? De modo geral, no entanto, isso tampouco depende da boa má vontade do capitalista individual. A livre concorrência impõe ao capitalista individual, como leis eternas e inexoráveis, as leis imanentes da produção capitalista. Fecha a citação. Aqui, portanto, a gente vê que o capitalista, pelo menos o capitalista individual, não está preocupado com o futuro dos trabalhadores, não está preocupado com a geração futura dos trabalhadores. O que ele quer é consumir esses trabalhadores, explorar esses trabalhadores e gerar o máximo de mais valor possível, o máximo de lucro possível, enquanto isso for possível, enquanto isso tiver condições
se extrair esse mais valor. Ele não está propriamente preocupado com o longo prazo. Porém, isso não significa que o capitalista é malvado, que o capitalista tem maus valores, tem valores ruins. O que o Marx está falando aqui, ele não está culpando indivíduos pelo que acontece, muito pelo contrário. Ele diz que os indivíduos são meras criaturas e não criadores dessa ordem social e que, não importa se os capitalistas tivessem outros valores, se os capitalistas fossem bonzinhos, isso não mudaria absolutamente nada, porque é a livre concorrência que impõe ao capitalista individual, também ao capitalista individual, essas leis inexoráveis da produção capitalista, e de forma que, se ele não aceitar essas leis, ele simplesmente vai ficar para trás na circulação e outro capitalista vai abocanhar a parte da concorrência que antes ele tinha. Então, isso se trata de um movimento sistêmico, de um movimento que passa às costas dos indivíduos. De forma que aqui também é preciso notar que o Marx não está simplesmente falando de uma forma de dominação pessoal, como seriam também todas as outras formas de dominação anteriores, no qual uma classe explora a outra para alcançar determinados benefícios, determinados privilégios. Aqui se trata também de uma forma muito específica de dominação, essa que não existia antes em outras formações sociais, em outros modos de produção, que é uma dominação abstrata, no qual também o capitalista é dominado pelo modo de produção e precisa atuar de acordo com essas leis imanentes que regem esse modo de produção, porque se ele não atuar assim, ele deixa de ser um capitalista e vai passar a ser outra coisa, um fazendeiro, um trabalhador, alguma outra coisa, mas vai perder, vai deixar de ser aquilo que ele era e outra pessoa vai passar a assumir aquele papel. E aqui não importa quem desempenha o papel, importa como a estrutura se reproduz. Pois bem, mais duas passagens sobre o assunto. Já mais para o final desse capítulo 8º, o Marx afirma que, cito, a consolidação de uma jornada de trabalho normal é o resultado de uma luta de 400 anos entre capitalista e trabalhador. Mas a história dessa luta mostra duas correntes antagônicas. Compare-se, por exemplo, a legislação fabril inglesa de nossa época com os estatutos ingleses do trabalho desde o século XIV até meados do século XVIII. Enquanto a moderna legislação fabril encurta compulsoriamente a jornada de trabalho, aqueles estatutos a prolongam de forma igualmente compulsória. De certo, as pretensões do capital em estado embrionário, quando, em seu processo de formação, ele garante seu direito à absorção de uma quantidade suficiente de mais trabalho, não apenas mediante a simples força das relações econômicas, mas também por meio da ajuda do poder estatal, parecem ser muito modestas se comparadas com as concessões que ele, rosnando e relutando, é obrigado a fazer quando adulto. Foi preciso esperar séculos para que o trabalhador, livre, e entre aspas livre, em consequência de um modo de produção capitalista desenvolvido, aceitasse livremente, isto é, fosse socialmente coagido a vender a totalidade de seu tempo ativo de vida, até mesmo sua própria capacidade de trabalho, pelo preço dos meios de subsistência que lhe são habituais, e sua progenitura por um prato de lentilhas. É natural, assim, que o prolongamento da jornada de trabalho, que o capital, desde o século XIV até o fim do século XVII, procurou impor aos trabalhadores adultos, por meio da coerção estatal, coincida aproximadamente com a limitação do tempo de trabalho que, na segunda metade do século XIX, foi imposta aqui e ali pelo Estado para impedir a transformação do sangue das crianças em capital. Fecha a citação. Então Marx está afirmando que a jornada de trabalho normal é o resultado de 400 anos de lutas entre capitalistas e trabalhadores. Ao longo de 400 anos, do século XIV até o século XVIII, houve essa luta entre capitalistas e trabalhadores. Durante um longo tempo, os estatutos foram aumentando sucessivamente a jornada de trabalho, de forma que a classe trabalhadora tinha que passar a trabalhar cada vez mais horas por dia. Isso foi um processo que durou vários séculos, durante algo em torno de 3 séculos, foi tendo um prolongamento contínuo da jornada de trabalho, até que no século XVIII começa a haver um encurtamento da jornada de trabalho, o que significa uma mudança na direção, de forma que teria chegado
a um limite máximo da jornada de trabalho, e aí agora se começa a encurtar em boa parte por causa da luta dos trabalhadores, em parte também por considerações futuras. Nessa luta não se trata apenas de livre negociação, mas se trata sempre de uma discussão acerca do que o Estado obriga, uma legislação compulsória por parte do Estado. Tanto os capitalistas usaram o Estado para prolongar a jornada de trabalho, quanto os trabalhadores usam o Estado para encurtar essa jornada de trabalho. É aqui que se dá a luta de classes, no capital. Notem que essa luta de classes não necessariamente leva a uma transcendência do capitalismo, isso é uma coisa constante, em parte, dessa corrente interpretativa, que são as novas leituras de Marx, que afirmam que a luta de classes ela tem uma dimensão muito mais imanente ao capitalismo do que transcendente ao capitalismo. De forma alguma, essa luta levaria a uma superação do capitalismo, levaria tão somente a uma mudança na correlação de forças, de forma que a jornada de trabalho fosse encurtada. Porém, em determinados momentos, fica a pergunta se vitórias sucessivas a longo prazo não poderiam levar a uma superação do capitalismo, na medida em que essa jornada vai sendo reduzida tanto até chegar a um ponto em que não há mais trabalho nenhum, em que não há trabalho excedente nenhum, e nesse momento o trabalho seria todo ele trabalho necessário, o trabalhador só trabalharia apenas para repor o valor que ele custa. É uma pergunta, não tem uma solução para isso, apenas apresento aqui um problema do capital, de como ler esse capítulo da jornada de trabalho e pensar a partir dele a superação do capitalismo e o papel da luta de classes nessa superação. Gostaria de fazer uma última citação, é a conclusão desse capítulo, que dialoga claramente com o final da sessão anterior, da sessão do capítulo 4, com a parte final do capítulo 4, aquela parte que tem uma passagem em que narra o trabalhador entrando no processo de trabalho. Agora, comparando com aquele momento, Marx diz: temos de reconhecer que nosso trabalhador sai do processo de produção diferente de quando nele entrou. No mercado, ele, como possuidor da mercadoria força de trabalho, aparece diante de outros possuidores de mercadorias. Possuidor de mercadoria diante de possuidores de mercadorias. O contrato pelo qual ele vende sua força de trabalho ao capitalista prova, por assim dizer, põe o preto no branco, que ele dispõe livremente de si mesmo. Fechado o negócio, descobre-se que ele não era nenhum agente livre, que o tempo que livremente dispõe para vender sua força de trabalho é o tempo que é forçado a vendê-la, que, na verdade, seu parasita não o deixará enquanto houver um músculo, um nervo, uma gota de sangue para explorar. Para se proteger contra a serpente de suas aflições, os trabalhadores têm de se unir e, como classe, forçar a aprovação de uma lei, uma barreira intransponível que os impeça a si mesmos de, por meio de um contrato voluntário com o capital, vender a si e suas famílias a morte e a escravidão. No lugar do pomposo catálogo dos direitos humanos inalienáveis, tem-se a modesta Magna Carta, de uma jornada de trabalho legalmente limitada, que afinal deixa claro quando acaba o tempo que o trabalhador vende e quando começa o tempo que lhe pertence. Quanto se mudou do que era. Fecha a citação. Marx está aqui, simplesmente observando a transformação que ocorre quando se sai da esfera da circulação e se entra na esfera da produção. Lá na esfera da circulação, o trabalhador parecia um agente livre, cheio de direitos. Aqui, na esfera da produção, ele parece justamente o contrário, alguém desprovido de direitos e alguém sem liberdade alguma. E aqui não se trata de querer uma toda pomposa carta de direitos, mas apenas direitos bastante simples, como ter uma indicação muito precisa de quando acaba o seu tempo de trabalho e quando começa o seu tempo de lazer, o tempo que lhe pertence. E a referência aqui é a Magna Carta, o documento que os trabalhadores queriam aprovar já desde o movimento cartista da década de 1840, criando justamente regulações sobre o mercado de trabalho. Para encerrar a aula, eu queria simplesmente chamar a atenção
de vocês para um aspecto que aparece nessa citação, mas que aparece diversas vezes nesse capítulo, que são, por assim dizer, as metáforas. Notem que o Marx fala, nessa passagem que eu acabei de mencionar, de um parasita que explora músculos, nervos, gota de sangue. Fala de serpentes e suas aflições. Mas esse não é o único momento em que Marx usa metáforas ao longo desse capítulo. Lá no comecinho, na página 307, para quem tem a edição da Boitempo de 2013, Marx fala: o capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive apenas da sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais, quanto mais trabalho vivo suga. Então aqui a imagem é o capital como um vampiro que precisa sugar o sangue dos trabalhadores. Na página 329 ele fala: o prolongamento da jornada de trabalho, além dos limites do dia natural, adentrando a madrugada, funciona apenas como paliativo, pois não faz mais do que abrandar a sede vampírica por sangue vivo do trabalhador. Mesma imagem. Na página 337, Marx muda a ideia de um vampiro e passa a ser um lobisomem. Mas em seu impulso cego e desmedido, sua voracidade de lobisomem por mais trabalho, o capital transgride não apenas os limites morais da jornada de trabalho, mas também seus limites puramente físicos. Ele usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo. Rouba o tempo requerido para o consumo de ar puro e de luz solar. Por fim, na página 352, ele usa uma outra imagem, a do carro de Jagrenat. Faltou coragem à Câmara Baixa, diz Marx, que se recusou a lançar sob as rodas do carro de Jagrenat do capital crianças de 13 anos por mais de 8 horas diárias. E assim, a lei de 1833 entrou em pleno vigor, permanecendo inalterada até junho de 1844. Fecha a citação. O carro de Jagrenat é um carro puxado por animais, né? Um carro gigantesco, com rodas gigantescas. É um culto da religião hindu e devotos absortos no meio do culto se jogam, se sacrificando sob as rodas desse carro. O Marx está comparando aqui o culto do carro de Jagrenat com o capital, falando que o capital funciona como esse imenso carro que vai sacrificando, martirizando seus devotos, as pessoas que participam, ainda que essas não conscientemente, não por vontade própria, do seu processo de valorização. Queria tão somente mencionar essas metáforas para vocês ficarem atentos nelas ao longo da leitura. Imagino que aqui também há um espaço para bons estudos acerca do uso dessas metáforas e de como Marx as utiliza. Noto, por exemplo, que há pelo menos uma certa tensão entre dois usos distintos. Por um lado, o capital aparecendo aqui como lobisomem, como vampiro, como um ser que parasita outro. E aí aqui aparece a classe dos capitalistas como vampiros que estão o tempo todo sugando as energias vitais dos trabalhadores. Por outro lado, existe aquela imagem do capital como um sujeito automático, como uma criatura que ganha vida e passa a controlar o criador, que é uma imagem muito mais próxima, não de um vampiro, mas sim de algo como um Frankenstein, uma figura que ganha vida e, ganhando vida, passa a submeter os outros aos seus caprichos, aos seus desejos. Enfim, isso tudo fica suspenso aqui, apenas como uma observação para se reparar durante a leitura. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas e até a próxima aula.